Olá, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma lição. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante e que paira muitas dúvidas na cabeça de muita gente e daquela pessoa que está se preparando para o mundo, daquela pessoa que está se preparando para evangelizar o mundo, principalmente o mundo não evangelizado, é dele que vamos falar hoje. E vamos falar de algo muito específico chamado Janela 1040, inclusive aqui atrás de mim, plano de fundo, você vê esse retângulo, esse mapa grande aqui em nossa sala. Esse retângulo faz toda a moldura do que é a janela 1040. Vamos agradecer ao Pai por estarmos aqui. Então vamos lá orar comigo. Onde quer que você se encontre, feche os olhos, eleve seu pensamento ao Pai e vamos pedir a graça do Senhor para que possamos ter uma excelente aula, uma excelente companhia aí daqueles que estão conosco. Oremos então. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer por essa oportunidade ímpar que tu nos concedes. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações através da lição, ilumina nossa mente, vai tirando todas as dúvidas, vai trazendo para cada um de nós, cada vez mais, Senhor, esta oportunidade e essa certeza de que o Senhor nos chamou para as missões. Assim sendo, põe sobre nós a tua mão e que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. É muito importante esse tema, ok? Janela 1040. Vamos utilizar o texto bíblico em Atos 1:8, a parte B, que diz: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto ou como em Judeia ou na Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Vamos falar especificamente sobre confins da terra, sobre os recantos do mundo, sobre os lugares longínquos do mundo. De acordo com o lugar que você está, com a geografia que você se encontra nesse momento, talvez você está inserido nesse contexto de confins da terra ou de lugar não alcançado. Se você estiver no Brasil, nós temos também alguns lugares não alcançados ainda no Brasil. Mas nós não vamos falar especificamente de nós, de Brasil, de nada muito perto dos brasileiros, né? Vamos falar especificamente, até porque essas lições já vimos na lição passada, lições anteriores, falamos um pouco sobre o Brasil, falamos da regionalidade do Brasil, falamos também de alguns povos não alcançados do Brasil, mas nós vamos falar de países, de povos grandiosos, de 3 blocos importantíssimos, das 3 maiores religiões que crescem no mundo. Vamos falar da janela 1040 e você vai entender conosco especificamente o que é janela 1040. Você está vendo aí na sua telinha o mapa mundi, tá? Que é o nosso grande, maior desafio moderno, é a janela 1040. Eu costumo falar que é o sonho de consumo de todo missionário internacional. Todo missionário que deseja sair do Brasil, que tem uma chamada específica para fora do país, para fora da sua região Brasil, ele tem um grande sonho de consumo. Assim como muitas pessoas, os consumistas, né, de produtos, têm muito sonho de consumo, carro, uma casa assim, um móvel tal, uma viagem tal. Meu sonho de consumo é aquilo. Então, vamos dizer que o sonho de consumo de todo missionário que deseja expandir a sua visão, expandir o seu trabalho missiológico, missionário, evangelístico fora do Brasil, um dos grandes sonhos de consumo é estar na janela 1040. Deixa eu também fazer uma pequena correção, queridos. Tem muita gente boa que, quando fala janela 1040, ele está falando, muitas vezes, janela 10x40. Vamos corrigir um pouquinho isso? Não se diz janela 10x40. O correto é dizer janela 1040. Está errado? Não está totalmente errado, mas para ficar uma boa fala, não é para
cair bem, para soar melhor, vamos então usar o termo janela 1040 ao invés de janela 10 por 40, tá? Então, sempre que se fala em evangelização mundial, tá? Algumas perguntas sempre nos vêm à mente. Uma dessas perguntas ou duas delas são: será que ainda não evangelizamos o mundo? Se ainda não cumprimos nossa missão, quais são as... Então, vamos voltar aqui. Será que ainda não evangelizamos o mundo? A outra pergunta: se ainda não cumprimos nossa missão, quais são os nossos maiores desafios? Tá? Como nós vamos ver que essa é a nossa tarefa suprema. Como vamos cumprir, então, a nossa tarefa suprema, ou a nossa primordial, maior tarefa de fazer para Deus, para o Senhor Jesus, para o Senhor, dono de todas as coisas, para aquele que criou eu e você, para aquele que criou toda a terra, céu e mar. Qual a maior tarefa a ser feita? Como iremos, então, cumprir uma tamanha tarefa como essa? Por exemplo, a janela 1040 se situa na linha do Equador, a 40 graus de longitude e 10 graus de latitude, ok? Então, neste quadrante, nesse retângulo, nós temos aí os 52 países menos evangelizados do mundo, ou a janela, como se fosse uma janela, como se nós abríssemos o globo e víssemos uma janela. E quando a gente abre essa janela, nós vimos 52 países, tá? Menos evangelizados do mundo. Quais são esses 52 países? Olha, a relação é um pouquinho extensa, são 52. Nós podemos até falar o nome desses países, porém, nós não vamos aqui entrar em pormenores de cada país. Vamos falar um pouquinho, bem rápido, só o nome dos países. Então, vamos lá? Eu não sei se na tela vai mostrar, mas nós temos aqui o nome de... Talvez eu erre um ou outro, tá? Vou tentar ser fidedigno a toda a relação dos países que compõem a janela 1040, tá? Nós temos o Kuwait, tá? Nós temos uma tela ali, tá? Porque, antes de eu falar o nome dos países, por que então deu esse nome? Foi feito um estudo há um tempo atrás, em congresso de missões, por alguns missionários, por alguns missiólogos, foi feita uma convenção, convencionaram que aqui dentro desse quadrante, ou desse retângulo, existe os 52 países menos evangelizados. Dentre esses 52 países menos evangelizados, nós temos mais de 3 bilhões de pessoas, tá, que vivem ali. Um primeiro ponto em destaque, tá? Nós temos as maiores cidades ou as maiores megalópolis do mundo dentro da janela 1040. Então, as maiores cidades, os maiores centros urbanos, as maiores megalópolis se encontram na janela 1040. Também nós temos o segundo aspecto: o maior número de pobres, de miseráveis no mundo se encontram na janela 1040. E o terceiro aspecto é que o maior número de religiões está ali nos países, ou na janela 1040. Então, o missionário vai tomando nota aí. Por que evangelizar, então, a janela 1040? Esse tripé, essas três indicações já te dá aí ferramentas ou dicas para você começar a escrever o seu projeto, começar a pesquisar qual a melhor forma de você entrar, de você estar nesses países. Nós temos aí esses países com essa população muito grande. Eu falo aí, quando a gente coloca número, esse número toda hora ele muda, porque a vida é muito dinâmica, não é?
a biologia é muito dinâmica, então, nesse momento, nós não temos nem mais 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, nós temos um número até maior de cidadãos que moram nesses países que formam a janela 1040. Quais são eles, então? Nós temos o Kuwait, nós temos o Irã, o Egito, temos Israel, tá? Nós temos Brunei, nós temos a Líbia, Somália, Bangladesh, Burkina Faso, Uzbequistão, Tajiquistão, Líbano, Malásia, Paquistão, Índia, Butão, Mali, ou Mali, tem pessoas que falam Mali, eu prefiro falar Mali, Nepal, China, Catar, ou Qatar, Omã, Nigéria, Mauritânia, Maldivas, Sudão, Guiné, Benin, Albânia. Essa Guiné, ok? É a Guiné-Bissau. Inclusive, temos projetos na Guiné-Bissau. Quando terminar aqui esse bloco de 12 lições, vamos entrar um pouco mais a fundo sobre todo o projeto na Guiné-Bissau e África também. Vamos lá. Guiné, o 32º, Benin, Albânia, Iêmen, Etiópia, Tunísia, Jordânia, Afeganistão, Tailândia, Indonésia, Marrocos, Vietnã, Mianmar, Camboja, Senegal, Japão, Níger, Laos, Iraque, Taiwan, Tibete, Turquia, Síria, e também temos a Guiné-Conakry, ok? Quirguistão, Saara Ocidental, Sri Lanka, Argélia, Coreia do Norte, Mongólia. Então, nós temos aí esses países que nós estamos descrevendo para você. Na verdade, nós erramos um pouquinho aqui nessa tela que nós mostramos ali 52 países, ok? Não são 52 não, nós erramos aí por dezena, são 62. Foi na hora de digitar, nós acabamos errando aí, então corrigindo aqui, ao todo são 62 países que compõem a janela 1040, que é o nosso desafio urgente. Eu posso falar mais do que urgente, tá? São os povos que não são alcançados. Nós já vimos nas lições anteriores, inclusive na lição da semana passada, que Cobrindo o Globo mostrou para a gente, falou também, como outras lições, que um povo não alcançado é aquele povo que tem até no máximo 2% de cristãos. Então, um povo ou um país que tem em sua população cristã até 2% não tem condições dele próprio evangelizar o seu próprio país. Então, você pode agora entender, mas tem país que tem cristão. Por que ele não é não alcançado? Porque você pode perceber, pode até entrar em contato com algum missionário nesse país, que a igreja que existe lá, a igreja cristã que eu estou falando, ela não tem condição de si própria evangelizar o seu próprio povo. Por isso, meu querido, há uma grande necessidade. Acredito que você está tirando aí muitos mitos da sua cabeça, tá? Existem pessoas aqui no Brasil que falam assim, por que ir lá para a janela 1040? Por que ir lá para a África? Por que ir lá para Myanmar? Por que ir lá para o Japão? Por que ir lá para... Enfim, começa a citar um monte de nome de país. E ele não entende que lá a demanda é maior, que lá a necessidade é maior, que lá os desafios são muito maiores. Nós temos no Brasil já uma média de 300 mil igrejas. Claro que no Brasil existem lugares que não tem igreja tão próxima uma da outra, como talvez tenha aí no teu bairro, na tua cidade, no lugar que você está, na tua região. Mas nós somos felizes, porque nós temos aqui no Brasil um espaço muito curto de uma igreja para uma outra, de uma organização missionária, evangelística, de uma frente missionária, de uma frente evangelística muito perto. Então, nesses locais não há, por exemplo, na Guiné-Bissau, que eu citei aqui, que está dentro da janela 1040, você pode ver aqui atrás de mim, tá? Lá não existe muito facilidade de você ver cristãos, de você ver igrejas. Quando existe igreja, você vê um grupo grande naquela igreja e você vê também um grupo maior fora dela, até porque existe também, como eu falei, né, na janela 1040, também temos ali os povos mais miseráveis, mais pobres do mundo.
muitos deles, infelizmente, não conseguem viver com, digamos assim, com o mínimo possível. Nós vamos agora dissecar as condições que vivem essas pessoas, tá? Então, como eu falei, a janela 1040 é a região do globo terrestre, tá? Considerada pelos missiólogos, antropólogos e características gerais de cristãos, tá? Estrategistas cristãos, o centro do mundo, onde vive um expressivo número de povos que não são alcançados, que também estão concentrados nossos maiores desafios evangelísticos. Essa faixa de terra, ela se estende a oeste da África, que está, tá? Até o leste da Ásia, entre os paralelos 10 e 40, acima da linha do Equador, que você pode ver aqui. Então, toda essa região ela é formada pelos países do mundo muçulmano, mundo hindu e mundo budista e comunista. Lembra que eu falei? Não sei se eu falei, mas eu vou falar. Se eu falei, vou repetir, onde estão os 3 blocos religiosos do mundo menos evangelizados, tá? Onde cresce muito. É o hinduísmo, é o budismo, né? O budismo comunista, tá? E o islão, ou o muçulmano. Além de outras religiões animistas. Por exemplo, aqui na Guiné-Bissau, onde estamos fazendo a obra de Deus, onde Deus tem nos levado, aqui nós temos um número grande de animistas. 45% de todo o país da Guiné-Bissau é animista. O animismo é um segmento, digamos, religiões folclóricas, onde o ser humano ele é dado a crer em diversas divindades, diversidades assim, deuses, né, que não têm forma muitas vezes, que não aparecem muitas vezes e que ele não se apresenta, não tem um contato direto como o nosso Deus. Por exemplo, a madeira, um tronco de uma árvore, a água pode ser também vista como um Deus. Então, por aí vai. São muitas crenças, muitas crendices e olha, o povo é muito focado nisso, tá? Então isso vem de muitas tradições, isso vem de ancestralidade, é muito complicado, mas eu quero dizer para você, pode ser complicado quem não conhece, mas quando você começa a estudar toda essa história, começa a ver biblicamente que você tem a solução, que você tem a ferramenta, não para atacar, mas para poder resolver o problema dessa gente, tá? Você vai perceber que você tem o suficiente para ir levar. E o Brasil, diga-se de passagem, está de parabéns, porque nós encontramos no Brasil os maiores e melhores missionários, graças a Deus, estão no Brasil. Minha gente, então vamos hoje aprender e vamos começar a nos aparelhar para nós irmos combater o bom combate de Cristo e evangelizar esses povos que precisam sair desse comum deles, né? E viver o incomum, viver o extraordinário, viver o novo. E você tem ferramenta suficiente para levar esse novo para as pessoas. Então aqui a gente vai passar uma tela, né? Que o desafio realmente é urgente, como nós falamos. O nosso maior desafio realmente são os povos não alcançados. Aí nós temos aí alguns povos não alcançados, tá? Então, você vai entender que esses povos estão esperando por mim, esperando por você, esperando por nós. E você pode já se preparar, porque o Senhor já tem te mandado ir, te mandado fazer a obra. Essa janela 1040, tá? Vamos dar já o significado bíblico e histórico, mas eu quero falar um pouquinho ainda da janela 1040, que ela também é conhecida como o grande cinturão da resistência. Por quê? Porque ela abriga algumas das culturas mais impenetráveis do mundo. Se estamos realmente comprometidos em apresentar a cada pessoa uma oportunidade real de uma experiência com a verdade da palavra de Deus, tá? Não podemos ignorar as constrangedoras realidades dessa região. Vamos analisar 6 aspectos, então, relevantes referentes a esse lugar, essa janela 1040, que indicam que a igreja deve concentrar os maiores esforços ali, meus queridos. Nosso propósito aqui é esclarecer aos líderes e toda a igreja, e todo mundo que está nos assistindo, e os seus amigos, aí que você vai compartilhar essa aula com certeza, de modo geral, sobre a prioridade absoluta e urgente a esses desafios que são muito, mas muito urgentes,
que são os povos menos alcançados do mundo, especificamente os povos da janela 1040. Vamos lá. Qual o significado bíblico e histórico disso, pastor? O que você está, então, mostrando para nós? Nós temos fundamento, nós temos raiz, nós temos o quê? Que nos denota, que nos aponta, que nos manda a nos apropriarmos de toda uma conjuntura, de todo o preparo de coisas para nós irmos alcançando esses povos. Vamos lá. Eu falei que ia dar mais ou menos umas especificações, né? Vamos lá. O significado bíblico histórico. Então, vamos lá. Os principais episódios narrados na Bíblia ocorreram na área em que hoje chamamos a janela 1040, sabia? Você sabia que na janela 1040 nasceu o Salvador Jesus, passou por ali, que ele andou por ali? Você sabia que os apóstolos andaram por ali? E hoje são locais em que o evangelho não consegue penetrar. Nossa, é dessa maneira. Olha, que parece contraditório, né? Olha que extremidade nós chegamos. Veja bem, da onde saiu, da onde nasceu o Evangelho, berço do Evangelho, berço de toda a evangelização do mundo, saiu dali e hoje é um lugar em que precisa de ser novamente povoado pela palavra, por homens de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, levanta, porque o Senhor é contigo. Já está nascendo a glória do Senhor sobre ti, e a glória do Senhor ficará na tua vida para você levar para os povos. A Bíblia começa na explicação de Eva e Adão, que foram colocados por Deus no coração do lugar, tá bom? Em que agora é a janela 1040. E o plano divino para o casal era que tivesse domínio sobre a terra e a preenchesse, como fala lá em Gênesis 1:26. Deus falou para eles, para que eles multipovoassem e multiplicassem a terra. Tá? Então nós temos aí já o significado bíblico da janela 1040. Mas todavia o casal, ou seja, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e perderam o domínio sobre a terra. E de lá para cá, o comportamento pecaminoso do homem não parou. E por conta disso, meus amados, o Senhor julgou a terra com a catástrofe do dilúvio. Deus começou a julgar a terra, porque Deus estava querendo fazer limpeza. Mas o plano de Deus não sucumbiu, tá? O plano de Deus é um só. O desígnio do Senhor é um só. Se eu e você não cumprirmos o que Deus quer, lógico que Ele vai levantar alguém para cumprir. Mas que não se precise, queridos, que não haja mais, que Deus não precise levantar mais ninguém. Que eu e você possamos estar sendo levantados por Deus para levar a palavra a esse povo para a glória de Deus. Depois os homens tentaram resgatar o que perderam, construir a Torre de Babel. Essa obra também foi realizada no coração da janela 1040, sabia? Como mais ou menos uma provocação a Deus. Os homens quiseram ser maiores que Deus, quiseram se parear a Deus, se igualar a Deus, começaram a construir a Torre de Babel, e aí veio uma grande confusão, o Senhor permitiu, Ele mandou um espírito, soprou um espírito ali, que confundiu todo mundo ali, ninguém conseguiu mais se entender, e Deus assim baniu mais uma parte da humanidade, mas Deus não estava feliz como não está hoje. Mas o Senhor ainda está procurando alguém que conte a sua história. Lembra das primeiras lições, das primeiras aulas que nós falamos sobre a história de Deus? Nós estamos ajudando Deus a escrever a sua história ainda. Então assim, irmãos, Deus aí, mais uma vez, Ele estendeu a sua mão para julgar o homem. Tá? E o resultado foi o quê? Introdução de diferentes línguas ali na Torre de Babel. E aí dividiram os povos na terra e formaram assim as nações. Até então, as nações não existiam. E através da Torre de Babel, aquela confusão toda, cada grupo saiu, costumo dizer, a grosso modo, primariamente falando, tipo assim, Deus começou a dar muitas línguas, muitos idiomas. Então, o povo que recebeu, digamos assim, começou a falar inglês, esse povo se ajuntou num canto, e foram para regiões e começaram a povoar e multiplicar naquele lugar. O povo começou a falar francês da mesma forma, o povo que começou... Enfim, diversidade de línguas, aí o povo começou a se agrupar naquela língua e começaram a montar uma cultura, uma estrutura, onde, até hoje, muitas línguas não são ainda conhecidas. E essas línguas já nasceram lá na Torre de Babel. Isso é bíblico, tá? Pode consultar lá em Gênesis 11 que você vai entender sobre a Torre de Babel. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. É na janela 1040 também, mais que em qualquer outro lugar, que podemos ver com clareza a diversidade cultural e linguística, como eu já falei, tá bom?
Ali habitam mais ou menos 2/3 da população mundial. Olha, um contingente, um conglomerado de pessoas, né, que habitam ali. E são falados ali pelo menos 2/3 de todos os idiomas do mundo. Não é um sonho de consumo para você que está se preparando para fazer missões? Ore mais um pouquinho. Peça ao Senhor que te esclareça. Quem sabe desses 62 países, Deus está te mandando para um desses. Deus está te mandando até para mais de um desses. Quem sabe você vai até se apropriar de tal maneira que vai conseguir alcançar mais de um, dependendo aí do seu esforço, dependendo aí da sua estrutura, dependendo aí da sua logística, dependendo também dos seus aliados, dependendo da campanha que você faz, dependendo da sua igreja, dependendo da visão que todo mundo abraça contigo, e com certeza você estará atingindo esses povos aí, essas pessoas, ok? Então, foi ali que também Cristo nasceu, como eu já falei, tá? E a igreja primitiva também nasceu ali. E foi por meio das viagens missionárias de Paulo, grande homem de Deus, que a mensagem da salvação ultrapassou a janela 1040 e chegou até nós. Maravilha! Olha, queridos, eu falo isso com felicidade grande e, ao mesmo tempo, com tristeza grande. Eu fico no meio que extremo. Por quê? Ao mesmo tempo, dali surgiram os homens de Deus, o Evangelho, e de lá foi trazido até nós, e hoje parece que foi saqueado. Tudo que era deles parece que foi tirado. Então, é um apelo hoje. Vamos devolver àquele povo o que eles precisam. Vamos devolver para eles a presença de Deus. Você e eu carregamos a presença de Deus. Você e eu temos a presença de Deus conosco, tá? Nós dizemos que vamos dar pelo menos 6 aspectos. Então, o segundo aspecto aqui é falar que o maior número de países não alcançados está na janela 1040. Olha a nossa telinha aqui para demonstrar que o maior número de países não alcançados está na janela 1040, tá? 1/3 do globo. Olha só, o Leandro caprichou. Ele até colocou ali a reguinha para mostrar para você que 1/3 do globo terrestre ainda não foi alcançado. Queridos, embora a janela 1040 represente apenas 1/3 da área total do globo, cerca de 2/3 da população do mundo reside ali. 2/3 da população do mundo reside nessa área. Você percebe que ali nós temos grande quantidade de população, parece que tudo junto, como na Índia, como na própria Guiné. A gente vai ali para os centros urbanos daqueles países, a gente vê trânsito, o carro, são os veículos locais, né, o povo andando junto, animal junto, é muito conglomerado de situações de gente, é vendedor, é ambulante, é tudo ali, é um apelo fenomenal. E ali também, queridos, o que precisa acontecer, o que já está acontecendo, na verdade, Deus apelando ao teu coração para você se juntar àquele povo, não para vender nem comprar, não apenas para ouvir alguém falar uma língua, um dialeto, ou você ver uma roupa colorida ou uma espécie de cultura diferente da sua. Não. Deus está te apelando, você ir para lá, para poder contar para aquele povo a história dele, que infelizmente tiraram. O inimigo da minha alma, da sua alma, tirou deles esse privilégio. Vamos devolver para eles esse privilégio também de ouvir do Senhor, para a glória do seu nome? Ali, mais ou menos, existem 4 bilhões, não é? Falamos nas primeiras lições aqui, né, de cerca de 3 bilhões, mas aqui eu já estou atualizando. Não são só 3 bilhões. Já temos mais ou menos 4 bilhões de habitantes ali em toda aquela estrutura, em toda aquela parte ali dos 62 países que compõem a janela 1040. Bom, eu tenho aqui mais uma tela. E a gente também, daqui a pouquinho, vai ver já que ali tem a presença das 3 maiores religiões, tá bom? Dos 50 países menos evangelizados do mundo, tá? Porque além da janela 1040, nós temos 50 países, que também nós temos nesses 50 países, chamado da Igreja Perseguida. São os 50 países onde não se pode, de maneira nenhuma, falar que é cristão oficialmente, ok? Então, desses 50 menos evangelizados, 37 estão na janela 1040. Uau! Além da janela 1040, além desses 62 países serem menos evangelizados ou não serem alcançados,
está as maiores megalópolis, se concentrar os três blocos das maiores religiões que crescem no mundo, está a maior pobreza, ainda temos um fator muito especial, muito sério. O que é? Desses 62, 37 ainda é igreja perseguida. Vamos falar da igreja perseguida em outras lições, tá? Então, veja bem, nós temos mais números para você, vai anotando aí. 97% da população dos 50 países menos evangelizados, tá? Tá ali. Países não evangelizados ou não alcançados são aqueles que não têm conhecimento do evangelho ou nenhuma oportunidade de ouvir nada sobre a salvação. Isso significa também, querido, dizer que a janela das 40 é o lugar onde estão os povos menos alcançados, né? Como a gente está repetindo sempre isso para você entender. Janela das 40, povos menos alcançados no mundo. Quando falo menos alcançados, não é crente, não. Não é que não são cristãos. Menos alcançados ainda. Ou seja, o evangelho ainda não chegou para eles de uma maneira ou de outra. O evangelho ainda não foi publicado, não foi falado. Eles não conheceram ainda a pessoa de Cristo, que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu, dando-lhe a vida eterna. Tá? Então, o outro fator, que é o terceiro ponto, vou falar de 6, né? Que é a presença das 3 maiores religiões do mundo. Então, aqui, o Leandro caprichou nessa tela maravilhosa aqui. Ele colocou ali alguns desenhos, ele colocou ali algumas imagens de lugares religiosos, até de deuses, que são adorados, literalmente venerados pelos povos que estão naquelas regiões. A maioria dos adeptos do islamismo, do hinduísmo e do budismo vive ali na janela das 40. E juntas, elas representam o maior desafio da evangelização mundial. Você reclama que o teu vizinho não quer ouvir Jesus? Você reclama que está difícil pregar no seu bairro? Você reclama que o sol hoje está quente, que você não vai evangelizar, que está cansado? Você tem a facilidade de ir até a porta de alguém, de ir até na rua e falar Jesus sem ser agredido, sem ser expulso do lugar? Você não sabe o que é, então, você está no lugar em que você sequer pode abrir a boca. Ou quando abre a boca, tem que abrir com muita propriedade para que a tua fala tenha um avanço. E aqui, queridos, eu costumo dizer que aqui no Brasil, nós evangelizamos de brincadeirinha. Nós fazemos de conta que evangelizamos. Parece que nós evangelizamos para corresponder a um boletim, a um programa semanal, ou mensal, ou anual da igreja, para dizer que em números nós fomos para a rua. Mas evangelizar de verdade é falar do amor de Cristo às pessoas com naturalidade, com muita veemência e com testemunho de mudança de vida. E esses povos da janela das 40, como querem ouvir isso? E muitas vezes falta alguém para dizer para eles. Lembra na lição passada, ou nas lições passadas, que eu falei do eunuco, que ele estava lendo o profeta Isaías, e de repente o Espírito Santo coloca Filipe ali no deserto, e Filipe entra naquela carruagem e pergunta para ele se ele está entendendo o que lê. Ele diz, não tem quem me explique. Assim são essas pessoas. Elas podem até ter exemplares de Bíblia ou de livros religiosos, mas muitas vezes são confusas, porque não tem quem explique, não tem ninguém cheio do Espírito Santo como você está aí hoje. Cheio do Espírito Santo, às vezes perdendo ponto, perdendo oportunidade, querendo oportunidade só para chegar no altar, cantar um hino, trazer um versículo, trazer uma aula bíblica. Enfim, querido, você pode fazer muito mais do que dentro das 4 paredes. Veja bem, Jesus não nos mandou evangelizar dentro das 4 paredes. Jesus não nos mandou ficar focado apenas na primeira fila. A primeira fila recebe alimento todo dia. Há pessoas que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho domingo, de manhã, de tarde, de noite. Há igrejas aqui no Brasil que têm culto 2 vezes no domingo, porque é tanta gente que não consegue acolher todo mundo num recinto só naquele horário. É colocado ali um horário para tal grupo, outro horário para tal. E esses povos, e essas pessoas que uma vez na vida nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo? Será que dói em teu coração? Será que dói em sua mente? Será que o mundo está doente? Será que é por causa do vírus apenas, do SARS-CoV-2? Ou será que é uma doença espiritual? Pensa nisso também, querido. Tá? Então aqui está as 3 maiores religiões do mundo. Tá bom? Está na janela 1040. Nós vamos então podemos considerar aqui como a maioria das regiões budistas. Tá?
Vamos falar um pouco da região budista, não apenas da religião, mas a região que é budista, tá? Nós temos Myanmar, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que eu tenho sim. Deixa eu ver, eu tenho, né? Tenho. Não, nós temos aí, tá? Eu coloquei apenas os países que têm o maior número, o maior percentual de budista, tá? Myanmar com 87%, Butão 99,9% de toda a população é budista. Sri Lanka com 79%, Camboja 87%, temos mais um. Tailândia com 94%, queridos. Deixei de falar alguém. Myanmar, Butão, Sri Lanka, Camboja, Tailândia, esses países, tá, é que tem a maior concentração budista, tá? Em todos esses países, os budistas, eles detêm o controle da população. É bem verdade que essas religiões são bancadas, são oficializadas pelo governo. O governo banca. A internet não mostra, o jornal nunca vai falar, mas nós que somos missionários e estamos trabalhando lá, nós entendemos que essas religiões são financiadas pela política, pelo governo do país. É bem verdade que é proibido pronunciar muitas vezes o nome Jesus, porque causa revolução, causa mudança. E nós precisamos mudar o mundo com o Evangelho de Cristo. Tá? Eles possuem o controle da população, como falei. De fato, lá no Butão, na Sri Lanka, na Tailândia, o budismo, como eu falei, vou repetir, é a maior religião estatal. Religião do Estado, religião do país. Como aqui no Brasil, o catolicismo ainda é o maior número de religiosos, né? A maior religião oficializada pelo governo. E aí nós temos nesses países aí que o budismo é a religião estatal, a religião do governo, do local, religião nacional. E aí nós vamos falar agora do quarto ponto, tá? Nós vamos falar sobre esses pontos, estamos no quarto ponto agora. Nós sabemos que esse estudo é um pouco mais aprofundado, você depois pode pegar conosco a cópia, pode me solicitar, mandamos para você por e-mail, mandamos para você, enfim, de alguma maneira vai chegar nas suas mãos. Se você quiser entender um pouco mais, você pode entrar em contato conosco, daqui a pouco você vai ver as nossas redes sociais, você pode já estar colocando o seu comentário aí, onde está passando aí a nossa live, e você vai entender que pode chegar até você esse estudo, você pode secar um pouco mais. Estamos aqui para esclarecer também outras dúvidas que porventura surgirem. Tá? Os pobres. Quem são os pobres? De cada 10 pessoas, preste atenção, de cada 10 pessoas no mundo, 8 vivem com um orçamento inferior a $500. De cada 10, vou repetir, o Leandro deixou bem grifado, em letras garrafais aí bem grande. De cada 10 pessoas, 8 dessas vivem com renda inferior a $500. Sabe o que é isso? Não estou falando de $500 por dia, nem por semana, nem por mês. $500 anuais. É bem verdade, isso sim. Porque eu, pela graça de Deus, faço missões num desses países e eu vejo isso literalmente quando eu estou lá. Você já viu, não sei se você viu pessoalmente, mas pelo menos em filme, uma criança pegar o lixo e comer o lixo? Você já viu alguém entregar o próprio filho a apostar com a outra mãe para até tirar um pedaço do corpo daquela criança comer e se alimentar? A realidade ali é assim, meu amigo. Bem-vindo a uma realidade ainda não conhecida por muitos, tá bom? Então, queridos, são bilhões de pessoas vivendo nessas condições e somente quantos? Somente 8% de todos os missionários que existem no mundo atuam ali. É muito pouco. É muito pouco. É como se eu colocasse 1.000 pessoas no lugar e
colocasse 8 missionários para tomar conta dela. Nunca isso vai acontecer em totalidade, dando certo. Então, hoje eu estou apelando ao teu coração. Você que é um pastor, você que é um líder de igreja, você que é um líder, você que é um líder de uma agência missionária, você que está estudando missões, você que está ainda pensando aonde vai atuar, eu queria que você redobrasse um pouquinho mais o seu nível de conhecimento e debruçasse um pouco mais sobre os povos não alcançados da janela 1040 e pedisse ao Senhor que confirmasse para que ele te enviasse o mais depressa possível, tipo amanhã, para um desses 62 países, ok? Para que você possa entender como você pode produzir muito no meio dessa gente tão precisada estar de Cristo. Brian Myers, ele faz uma pergunta: onde estão os perdidos os pobres? Eles estão ali, ok? Ele mesmo responde: os pobres são os perdidos e os perdidos são os pobres. Os pobres são os perdidos. Os perdidos são os pobres. Grande homem de Deus. Então a gente entende que eles estão precisando de nós. Chegou a essa conclusão, ele chegou nessa conclusão quando ele constatou que a maioria dos não alcançados vive nos países mais pobres do mundo. Temos então sido mais uma vez confrontados com a ênfase de Lucas, segundo o qual o Evangelho é as boas novas para o pobre. Lucas 14, 8, 18, 6, 20, 7, 22. Nós temos então de perguntar a nós mesmos se isso não significa que a maioria da população do mundo não se encontra destruída, sofrendo demais e oprimida. Nós temos sido lembrados de que na lei dos profetas, que Cristo muito fala, nos livros de sabedoria, nos ensinamentos e no ministério de Jesus, Deus, irmãos, sempre se interessou pelos pobres materialmente falando. E nós, como consequência, devemos defendê-los e cuidar deles. Defender. Políticas públicas melhoradas, não políticas maquiadas, mas políticas que existam, justiça social. Eu faço um apelo também ao coração, você que é sociólogo, você que está estudando, eu faço um apelo ao coração do antropólogo, eu faço um apelo ao coração daquele que estuda a sociologia, eu faço um apelo ao coração daquele que se debruça de alguma matéria humana, que vai focar o ser humano, até mesmo estudante de psicologia. Nós precisamos atingir esse grupo de pessoas tão carentes, tão necessárias de receber de Deus a riqueza da palavra de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus venha nos dar da sua graça para que consigamos levar a palavra de Deus. Nós não podemos ignorar, amados, essa realidade de maneira nenhuma, tá? Porque há um paralelo marcante entre os países pobres do mundo e os não evangelizados, tá? Tem assim, fica ladeado. Os menos evangelizados, os mais pobres do mundo estão lado a lado com o outro. E a quinta ideia, ou o quinto tópico que vamos falar, que são as ferramentas necessárias para se estudar sobre a janela 1040, é que as maiores megalópolis, como eu falei lá em cima, na síntese, né? Que as maiores megalópolis não alcançadas estão ali na janela 1040, ok? Em cada uma dessas está a população superior a 1 milhão de pessoas. Superior a 1 milhão. Ou seja, a menor cidade ali, ela tem no mínimo 1 milhão de pessoas habitando ali. Como é que isso é possível? Você vê uma multidão de gente conglomerada todas juntas. É possível sim, porque você talvez mora no centro urbano, tá? E quando você vai lá para o coração da Ásia, você adentra o coração da África, você vê isso de perto também, tá? Não com tanta recurso que há em países ou cidades desenvolvidas, tá? Mas há uma grande necessidade de levar também para lá
desenvolvimento, você que estuda desenvolvimento comunitário, você que estuda um pouco mais sobre urbanismo também, isso é muito importante para a ferramenta do missionário, porque você pode elaborar vários programas sociais, vários projetos que vai alcançar essas pessoas, porque você não pode tirá-las de lá. Então você tem que ir para a realidade delas. Lembra que eu falei nas lições passadas sobre estar na realidade de cada um? Então você vai pegar toda essa estrutura, todo esse estudo que estamos dando aqui, e vai fazer todo o seu apanhado e vai entender que você pode atuar dentro de onde essas pessoas estão, porque você não pode arrancá-las de lá. Salvo se o próprio Espírito Santo fizer isso. Aí sim é por conta de Deus, ok? Mas que eles possam estar ali, porque através deles outros serão alcançados também, ok? Das 50 maiores cidades do mundo, quase todas estão ali. E o êxodo dos habitantes das regiões rurais para essa cidade continua modificando constantemente sua geografia. Muitos prédios, palafitas, favelas, comunidades aí, um povo praticamente morando um em cima do outro. As pessoas gostam disso, né? Para estarem também perto de centros urbanos, perto de indústria, perto de comércio, elas acabam ficando ali e a demanda cada vez mais é maior por todas as coisas, tá? Esses dados só nos apontam para nós investirmos com urgência os recursos na propagação do Evangelho, do amor e das verdades de Cristo nessas cidades superpopulosas. Tá bom, amados? Lembra que quando eu falei sobre missões urbanas, eu falei sobre vários desafios dos centros urbanos? Aqui você encontra na janela 1040 muitos desses centros urbanos com grandes desafios. Tá? E a sexta ideia, ou sexto tópico que eu quero falar contigo, é que lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo fala das fortalezas de Satanás. Diz assim: o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes falte não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ok? E aqui Satanás tem digamos assim, ele tem prevalecido nessas regiões porque infelizmente, não há presença do Evangelho, logo, se não há presença do bem, o mal está. Você sabe o que eu estou falando, ok? Então, talvez esta razão esclareça as demais acima. Talvez essa sexta razão deixe para o final. Tudo que eu vou falar agora pode esclarecer tudo que eu já falei. O quinto tópico, o quarto tópico, o terceiro, o segundo e o primeiro. Então, as fortalezas de Satanás imperam ali de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária, de uma maneira muito impactante, tá bom? É muito desafiador estar lá, mas eu digo para você, é desafiador sim, mas Cristo está contigo, como esteve com Paulo nesse lugar, estará contigo também, ok? Os que vivem ali na janela 1040 não estão sujeitos apenas à enfermidade, pobreza, calamidade, perseguição, opressão religiosa, mas também impossibilitados de conhecer o poder transformador do Evangelho. São um exemplo claro do que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,4, que eu acabei de ler para você e vou ler de novo, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, as pessoas estão surdas. Literalmente, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm mãos, mas não conseguem apalpar. É como se estivesse andando a pleno meio-dia, cegas, apalpando. Não estão enxergando o caminho da verdade. Estão enxergando apenas o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho de muitas ilusões e acabam se desiludindo. Então, querido, antes que essas pessoas se desiludem cada vez mais, antes que elas entrem numa grande depressão, antes que elas tirem as próprias vidas, porque ali também há um índice muito grande de suicídio, há um índice muito grande de muita coisa ruim que elas acabam cometendo porque lhes falta o grande amor de Cristo. E aonde não há amor de Cristo, verdadeiramente o ódio toma conta e corrói. Então é meu e seu dever nos levantar hoje, aqui e agora, nos aparelharmos, nos apropriarmos de tudo isso e irmos a campo porque ide, o Senhor está te mandando. Ok? Não estamos analisando aqui o problema de uma perspectiva fatalista, tá bom? Nós estamos sendo muito realistas, tá? Ao contrário, estamos sendo até otimistas, pois acreditamos que a situação pode ser revertida. Sempre há uma reversão. Quando a aplicação da palavra
Quando a aplicação do Evangelho, ali é a conversão. Ali Jesus entra, o Senhor entra com poder e autoridade. Muitas vezes você fica preocupado. Querido, o seu trabalho é apenas pregar, porque Deus salvar. Eu era muito preocupado, eu queria salvar todo mundo, eu queria acabar de pregar, acabar de dar um estudo, acabar de fazer um trabalho missionário, acabar de fazer uma cruzada. Eu queria estar arrebanhando várias pessoas e queria que a salvação entrasse de goela dentro. Eu aprendi, o próprio Espírito Santo me entendeu que quem faz a obra é o Senhor. Eu dou a semente, eu faço o meu trabalho, eu prego a palavra e Deus vai vindo atrás de mim, consertando o caminho daquela pessoa através da sua aplicação pelo Espírito Santo e a pessoa acaba sendo alcançada pelo Evangelho de Cristo, ok? Por quê? As armas da nossa milícia, elas não podem ser carnais. E sim, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir todas essas fortalezas que a gente fala aqui em 2 Coríntios, tá? Toda a nossa estrutura não é nossa própria. Quem nos dá é Deus. Ok, querido? Ainda que o Satanás ele venha estabelecer uma fortaleza na janela 1040, querido, não podemos de maneira nenhuma ceder um palmo sequer da terra, muito menos uma vida para ele. O Evangelho deve avançar sempre. Ouça bem, invista em alguém, não desista. Muitas vezes você está num lugar desse, como eu passo lá em Guiné, quando eu estou em algum lugar complicado assim, às vezes eu vou visitar a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é devagarinho. É como se fosse assim, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho constante. Lembra que a palavra nos manda perseverar? Lembra que a palavra nos manda ter esperança? Lembra que o Senhor nos manda ir? Lembra que ele fala que mesmo que a gente vai semeando com lágrima, voltaremos com júbilo? Então, querido, se aproprie disso tudo, se aproprie da palavra de Deus, porque nela você tem toda uma base, toda uma estrutura e toda uma ordem, toda uma conjuntura, um conjunto de ferramentas, de meios, de técnicas, enfim, de ministrações, de mensagens maravilhosas, que através delas você pode também alcançar essas pessoas e fazer um excelente trabalho, tá? Um país que exemplifica bastante bem da batalha do Evangelho contra o reino das trevas, seu príncipe, é o Irã. Você sabia que o Irã ele significa muito, ele tem esse exemplo muito forte sobre uma grande batalha espiritual? Porque o Irã ele era a antiga Pérsia, tá? Exemplo do que diz lá em Daniel 10, uma fortaleza mantida pelo Satanás. E, curiosamente, o Irã está situado no centro da janela 1040. Já reparou? Bem aqui no centro da janela 1040 está o Irã, aqui atrás. Bem no centro da janela 1040 você vê o país chamado Irã. Inclusive, queridos, quando eu fiz um dos cursos de missões, eu recebi, foi sorteado para os alunos um país, tá, de desafio. E caiu para mim o Irã. Eu passei a orar mais, eu passei a estudar mais, eu passei a olhar para o Irã com um olhar mais sentimental, com um olhar mais apaixonante, mais apaixonado, com um olhar mais sensível, para que eu colocasse sempre os iranianos nas mãos do Senhor. Quem sabe ainda não sei se Deus vai permitir com que eu pise ainda no país Irã para fazer a obra do Senhor. Eu não sei. Eis-me aqui que o Senhor possa me enviar não só ao Irã, mas onde Ele quer que eu esteja, que Ele possa me conceder essa oportunidade. Tá? Então, queridos, aqui, as forças demoníacas, elas agem diretamente no epicentro do mundo não alcançado. Tá? Por isso, a região ela é tão obscura. O Irã, além de estar na janela 1040, ele é um desses países também chamados a igreja perseguida, onde ser cristão é pecado. Ou seja, é proibido falar que é cristão. O cristianismo até agora mal conseguiu arranhar os seus muros. Por isso, queridos, deve também ser penetrada, invadida por uma enorme onda missionária, por crentes cheios do Espírito Santo, como fala lá Isaías 53. Deve esses crentes cheios do Espírito Santo entrar nesses locais, tá? Para que a luz do Evangelho libertador resplandeça na região. Eu usei 2 palavras fortes, tá? Eu falei que deve ser penetrada e invadida sim. Invadida sim. Entenda uma invasão. É chegar um exército ou um grupo forte de pessoas ou um soldado forte, alguém poderoso e entrar de porta dentro sem pedir licença e entrar.
mais ou menos essa linguagem que eu estou usando, de tão urgente que é a necessidade, a tarefa de estar nesses locais. Se de fato nós estamos em luta no território de Satanás, nós devemos nos revestir da armadura de Deus e lutar com as armas próprias para a batalha espiritual, conforme descritas lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E ali nós temos toda uma lista ou listagem das ferramentas, não, da roupa, de toda a estrutura que um soldado deve estar armado. Ali, em Efésios 6, fala da armadura do Espírito Santo, da palavra da verdade, da espada, né, do capacete da salvação, calçar os pés do evangelho da preparação, enfim. Ali, Paulo está dando ali uma demonstração de como o soldado romano se equipara para a batalha, assim o soldado de Cristo deve se equipar para alcançar essas pessoas que estão nesse campo de batalha. Então, o soldado que vai à guerra, ele vai invadir, ele não pede licença, ele não avisa, olha, inimigo, amanhã eu vou te visitar, amanhã eu vou te atacar. Não, ele entra qualquer hora do dia e da noite, porque Satanás não brinca. Satanás, ele pede a alma do homem a qualquer momento. E eu, como cristão, eu vou, não, ele não pode agora, ele tem que esperar. Não, nós devemos também, estrategicamente, na unção do Espírito Santo, atingir esses locais antes inatingíveis. Ok? Então, se nós estamos aí na guerra, nós temos que aprender Efésios 6, depender de outras armas que não são essas, é muito sensatez. Há pessoas que estudaram tanto e elas ficam apenas com o que estudaram e não se equipam com essas ferramentas fenomenais para poder atingir. Pronto, irmãos, é fácil dessa maneira. É só você, Efésios 6, se equipar, está completamente revestido, está completamente coberto aí, e na graça, na unção, no poder do Espírito Santo, e pronto. Você vai conseguir não só os isabelianos, vai conseguir todos esses 62 países da janela 1040, e por que não falar todo o mundo para Cristo. Ok, queridos? O nosso encontro termina por hoje, tá? Nós temos aqui... Opa! Essa telinha não está me ajudando, hein? Meu celular. Aí, vamos deixar aí. Então, vamos lá. Os nossos missionários eles devem se esforçar na evangelização, no treinamento, na ajuda, na implantação de igreja, nas cruzadas, tá? Temos que atravessar fronteiras, atravessar cultura, e nada pode impedir os missionários de irem. Se de fato nós queremos na Escritura, devemos obedecer, porque é a ordem de Cristo, e não esmorecer de jeito nenhum, até que cumpramos o nosso objetivo, que é plantar igrejas em todo lugar, ou seja, uma igreja para cada povo. Isso aí, uma igreja para cada povo. Eu fico muitas vezes me perguntando, querendo perguntar aos missionários que saem do Brasil e querem abrir uma igreja brasileira numa terra africana, numa terra asiática, numa terra europeia. Não, você vai conhecer os cristãos que ali estão, se estiver, conhecer uma igreja nacional que está ali e começar a ajudar essa igreja a aprender a cultura, se relacionar, lembra das lições passadas? E aí sim, você vai plantar igreja para cada povo. Igreja africana, igreja europeia, igreja asiática, igreja oriental, igreja tribal, igreja indígena, igreja cigana, igreja para os ribeirinhas, uma igreja para cada povo. Esse é o Evangelho de Cristo. Se agirmos dessa forma, nós vamos conseguir, com certeza, alcançar o centro do mundo e a janela 1040. Olha, para mim foi muito bom estar aqui contigo. Nos encontraremos na próxima lição. Não esqueça aí de nos ajudar, comente, compartilhe, mande um alô para nós. Se quiser esse estudo na íntegra, te mandamos também, onde quer que você esteja, no Brasil, no mundo. Graças a Deus temos as redes sociais que alcançam aí numa velocidade muito grande. De repente esse estudo chega até você. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos, estão aí as nossas redes sociais. E querendo também fazer alguma oferta, certamente você receberá um relatório de onde a sua oferta chegou. E eu quero também agradecer a oportunidade a todo mundo, as pessoas que nos ajudaram. Nós fizemos aí uma campanha, nós conseguimos aí o valor, compramos todo o tecido para fazer os 200 uniformes para as nossas crianças. Lá na ilha de Cabo da Porto, na Guiné-Bissau, as costureiras já estão trabalhando. Obrigada, irmã Sônia, pelo seu carinho.
Obrigado, irmã Leila, pelo seu carinho de também ver conosco aí a medida dos uniformes das crianças. Então, se você quiser ajudar essa obra a continuar, a ajudar a gente continuar a evangelizar a Janela 1040, que você entendeu por quê, esteja aí, anote direitinho e, por favor, deixe que o seu coração esteja nas mãos de Deus. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado.